Esse corte é patrocinado pela KTO, que tem as melhores odds do mercado. Se você quiser ajudar o Futeboteco, a gente tem um link para você na descrição. A gente viu no momento antes do Corinthians montar mais ou menos esse time na janela do meio do ano passado e tal, que a coisa demorou até um pouco para engatar, mas engata no final do Campeonato Brasileiro. Antes da coisa engatar, estava avançando muito rapidamente a coisa do impeachment do Augusto Melo. Sim. E aí meio que o campo e a bola salvou o cara, porque a partir de que a bola começou a entrar e assim, as coisas pararam de avançar, não deu certo, aí uma votação foi cancelada, depois não sei o quê, aí depois a informação era de que os caras estavam agora atrás do Tuma Júnior, que ele que poderia sair, perder a queda de braço e o cacete. Beleza, com o Corinthians bem. Tá todo mundo falando, se o Corinthians perder do Palmeiras, será que o Ramon fica ou será que o Ramon sai? A pergunta que eu vou te fazer é outra. Se o Corinthians perder do Palmeiras, você acha que a pressão em cima do Augusto politicamente volta ou você acha que dessa ele já se livrou? Dessa ele não se livrou. E sabe aquela coisa que eu falo, torcedor sabe 10% do que acontece? Parece que tá tudo calmo porque não... contamos um período aí com pouca notícia de bastidor, né? O campo parece que silenciou, né? Cara, na verdade não foi o campo. O que o torcedor tem que entender é que os bastidores estão fervendo, borbulhando a todo vapor. A situação do Augusto Melo, hoje, aparentemente, parece que está melhor. E eu garanto para vocês, a situação do Augusto Melo hoje está muito pior do que há 3 meses atrás. Caraca. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores que eu acredito que vai gerar uma complicação muito grande para ele. Só que está acontecendo nos bastidores, ninguém está sabendo. Eu sei de bastante coisa, outros jornalistas também sabem. Coisas que ainda não podem ser ditas. Coisas que ainda não podem ser ditas, mas que vão estourar muito em breve. Mas é do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político? São vários pontos. Jornalístico, financeiro, investigações policiais. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Então parece que está tudo certo, mas não está. Parece que esfriou, mas não esfriou. Parece que não tem nada acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo. O que aconteceu? Na verdade não foi o campo. O campo ajuda muito. Sim. Pro bem e pro mal. O campo influencia demais. Eu até discordo, acho que não deveria ser assim. É o balizador, né? Parece que é o balizador. Não deveria ser assim. Não deveria. Pô, o cara ganha, parece que é um álibi. Só porque o time tá ganhando, ele tem um álibi pra fazer o que ele quiser. Isso qualquer dirigente de qualquer clube do Brasil. Acho que não deveria ser assim. Acho que a gente aqui, vocês, nós, todo mundo, a gente precisa até falar, porque quer. Não, a gente meio que educa o torcedor nesse sentido. Abre a mente. Responsabilidade. Cara, né? Sim. Abre o olho pra isso, tudo mais. Por exemplo, antigamente o cara só queria saber de futebol. Hoje em dia o torcedor quer saber quanto que tá a dívida do meu clube. Isso começou a mudar. Jogador. Exato, isso começou a mudar. Isso por causa da imprensa. Sim. Cara, o que acontece? Naquela votação que o Augusto Melo conseguiu adiar com uma liminar em cima da hora, ele ia cair ali. No dia que teve torcida na porta. Isso, ele ia cair ali. É? Aquela festa toda foi porque eles tinham completa consciência de que eles iam perder ali. E aí, cara, é o jogo político e é o jogo da vida. O cara vai lá. Existem muitos meios de você conseguir uma liminar na justiça, né? Sabemos que os relacionamentos ajudam muito. É sempre bom você ter alguém na sua diretoria que se relaciona muito bem com o poder público, certo? E não só isso, e você pode ter grandes advogados que conseguem também, juridicamente, correr com isso. Ele conseguiu em cima da hora, ali ele evita, aí ele posterga o negócio. O Corinthians está brigando para não cair. E aí tem, na minha opinião, a sensibilidade do Romeu de falar, eu não vou fazer isso agora, vou esperar o time se livrar do rebaixamento. E aí volta para tentar votar de novo. E aí tem um outro... Então, assim, existe todo um jogo político em cima disso. Por exemplo, a última... Mas esse ano a coisa meio que... A última votação lá não aconteceu porque houve um retardamento proposital da votação. Você fica brigando, confusão. O lugar fica insalubre, o calor desgraçado, não sei o quê, até para... Não vai ter a votação, cara. Avançou, mas não deu tempo de votar. Não é sem querer. Essas coisas são feitas de articulações políticas. E aí, vamos entrar com o impeachment do Romeu. Mas isso não causa influência nenhuma nesse sentido. E aí tem também as questões. Entrou Natal, aí entrou Ano Novo,
Não dá para votar o negócio no meio do ano. Você entende? Tudo isso foi postergando até o ponto que está hoje. Que vai ter a votação? Vai ter a votação. Quando? Romeu Thomaz Júnior, presidente do Conselho, vai estudar o melhor momento para ele fazer essa votação. E qual que é o melhor momento? O que está acontecendo nos bastidores? É isso que as pessoas têm que entender. E qual é o momento, onde que vai ser essa votação? Ele vai conseguir dar segurança para as pessoas irem votar? Porque tem muito conselheiro que está com medo de votar, depois de tudo que aconteceu. Então, há um entendimento de entender qual o melhor momento, qual o melhor local, o que está acontecendo nos bastidores. Vale a pena esperar? Vale a pena fazer agora? Ou vai fazer agora? Vai atrapalhar o time numa final de campeonato? Não é melhor fazer depois? Tudo isso influencia. Mas, na verdade, tem o jogo político, de voto para cá, voto para lá, entender, garimpar voto. Existe esse jogo político. Isso tudo está acontecendo. Vou dar um exemplo. As oitivas do delegado. O delegado está ouvindo muita gente. E ele queria ouvir todo mundo até o final de fevereiro. Tá? Eu tenho uma informação que em cima da hora, perto de concluir o inquérito, a polícia os investigadores descobriram algo novo. Eu sei o que é, não posso falar. Vou revelar muito em breve na Gazeta Esportiva. Descobriram algo novo. Algo que vai impactar? Algo que é muito importante. E eu perguntei para a minha fonte. Falei, o que isso significa? Significa que nós conseguimos algo muito importante. Mas também significa que isso vai retardar a investigação. Então, aquela expectativa de repente, olha, parece que a polícia vai se manifestar. Porque tem muita gente esperando isso. Vamos ver o que a polícia vai dizer. Exato. E a polícia estava em vias de marcar uma coletiva. Com base no que você sabe, e aí fala, agora vamos esperar. Aí você fala, pô, tá tudo calmo. Não, tá calmo. É que lá tem coisa nova que é muito grave. Então, mas assim, com base no que você sabe e não pode falar. Meu Deus, eu tenho que tomar muito cuidado. Não, muito cuidado. Mas não, eu quero tomando água por isso. Eu só quero saber o seguinte, a sua percepção, não precisa me falar, a gente vai ler na Gazeta, eu convido todo mundo a visitar a Gazeta sempre e estar atento aí às suas informações, mas a sua percepção é que o Augusto termina ou não termina o mandato em 2025 como presidente do Corinthians? É muito difícil dar essa resposta, porque isso depende de política. Tá. Né? Não é só questões... Não é só estar certo ou errado. Entendi. Não é só estar certo ou errado. Claro que se um caso desse enfim, é divulgado, vamos imaginar que vem lá a polícia, vou me manifestar, e a polícia vem e fala, olha, não teve intermediário, desviaram dinheiro, blá, blá, blá. Aí acabou. Aí eu não vejo como... Se descobrirem que ele teve participação... Aí eu não vejo como isso segurar. Eu não vejo como os sócios... Acho que os sócios não salvam. Ele corre o risco de ser preso? Ou não? Ou é só empichado mesmo? Assim, a partir do momento que você está sendo investigado por um crime, você corre o risco, né? Você está sendo investigado. Depende do crime, depende de um monte de coisa. Você está sendo investigado por porque assim, ele está sendo investigado por... Ele pode ser enquadrado, por exemplo, no crime de lavagem de dinheiro, de ação, de omissão, de envolvimento com quadrilha, com crime organizado, ou pode não ser indiciado em nada disso. Pode ser e pode não ser. Ser inocente. Exato. Mas, por exemplo, concorda comigo que a partir do momento que ele está sendo investigado por causa desse tipo de crime, então ele corre o risco de ser preso. Aí uma coisa leva a outra. Ele e todo mundo que participou daquilo. Os caras estão sendo investigados. O que a polícia vai dizer? Aí é o que eu falo. Se a polícia aparece e fala que, olha, teve envolvimento, aconteceu isso, acho que não tem como segurar, ele cai. Agora, não dá para duvidar de nada. Porque tem casos... Vou dar um exemplo, um caso que aconteceu essa semana. Tem um cara que era de uma chapa, a oposição ao Augusto. Agora... ele se rebelou. Agora ele é a favor do Augusto. Saiu da chapa da oposição. E dias depois, o Corinthians anunciou um contrato profissional com o filho desse cara. Caralho. Na base. Esse cara vai voltar no Augusto. Você acha que ele está preocupado se o Augusto está certo ou errado? Você entendeu? Então, assim, isso acontece demais, cara. Isso é aparelhamento, não? Vai ver quantos funcionários o Corinthians tem hoje que são sócios. Que o cara tá lá no clube e ganha um cargo no clube. Isso é o quê? Isso é aparelhamento.
Entendeu? Então, assim, por isso que não dá para garantir, porque a votação, ela não é muito na questão da justiça nua e crua. Estamos aqui pelo Corinthians. Exato, não é assim. E isso não é diferente, é assim no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, qualquer lugar. Qualquer lugar. Quando a Leila faz aquelas coisas dela lá de... Show do Jota Quest. Leva, só vou levar os caras que apoiaram em mim, não leva os caras... Pega aí os jogos do Corinthians, cara. Eu dei essa matéria logo no início da gestão do Corinthians. Um dos primeiros jogos que o Corinthians foi jogar fora, teve uma viagem, foram 80 pessoas na viagem, eu não lembro o número, mais de 80, cerca de 80 pessoas na viagem. Nunca tinha visto aquilo. O Corinthians teve que fazer 2 ônibus. Sei lá, na Argentina, não lembro onde foi, cara. Teve 2 ônibus, 3 vans. O que é isso, cara? Foi uma porrada de conselheiro pro negócio, tá? Assim, você fala... Aconteceu agora, recentemente, de novo. E o conselheiro, tem muita gente que entre aspas, se vende por pouco. Ah, pô, o cara me deu uma camisa, o cara levou a gente no CT para ver os jogadores. Isso eu concordo. Você entendeu? Nossa. Por isso que não dá para cravar para você. Você acha que o Augusto cai? Como é que eu vou saber se você percebe? É político, existe jogo político para os dois lados. Ele também se defende dessa maneira. E é normal, o Augusto faz isso e todos fazem isso. A Leila faz isso, todos fazem. Normal, faz parte. Isso torna mais difícil você entender o que vai acontecer. Fica mais difícil entender. Agora, o que eu acho? Eu acho que até que ponto o campo influencia também? Também. O campo influencia muito também. Muito. Mas eu entendo que a divulgação de algumas notícias que já foram divulgadas e algumas notícias que serão divulgadas vai deixar a situação do Augusto Melo muito difícil. Muito difícil. E se porventura os casos policiais estourarem aí antes dessa votação, aí eu acho que a situação dele vai se tornar praticamente insustentável. Porque, cara, o Corinthians tem muita coisa... O Corinthians tem caso de polícia. A polícia está investigando o possível envolvimento do Corinthians com o esquema de cambistas. Existe um inquérito policial, uma investigação em curso da instituição, da diretoria estar envolvida participando desse desvio de ingresso. Mas o Corinthians não tem um sistema de sócio que... O fiel torcedor, mas de lá mesmo, a Gazelle. Então, fui eu que denunciei eu denunciei... O ingresso, eu não sei. O ingresso é como? Você assina os planos lá de fiel torcedor. Mas é um print ou é o seu rosto? Não, vem um QR Code hoje. Então dá para você... Dá para você. Entendi. Então, por exemplo, tá indo cerca aí menos de 50% dos ingressos para o fiel torcedor. Aconteceu no Palmeiras também. Menos da metade do estádio. E aí eu descobri lá que você tem alguns logins internos, que é o clube que gere aquele login que vai disparar os ingressos, que estão saindo por fora do fiel torcedor e sendo entregue para quem? E o clube já admitiu, inclusive, para a polícia que existe mesmo esses logins e tal e tudo mais. Caraca, velho. Então, assim... Eu não sabia disso. Exato. Nós que disparamos essa informação. Virou inquérito policial. A polícia está investigando isso. Então, assim, tem o caso da Vaidbet, tem o caso do empresas de segurança. Também descobriu um monte de problema lá. Publiquei a matéria. A Polícia Federal foi lá e mandou fechar a empresa. No dia seguinte, eles colocaram outra empresa com os mesmos funcionários. Eu fiz a pesquisa na Polícia Federal, nenhum funcionário poderia exercer papel de segurança. Era uma empresa, então, entre aspas, clandestina. Quando foi contratada. Caraca. Depois a empresa conseguiu o alvará, mas quando ela foi contratada, ela não tinha alvará nem para funcionar. Sabe assim? Então você tem muita coisa. A questão do fiel torcedor, a questão da empresa de segurança, aí a questão da Vaidbet. E não para por aí, cara. E tudo caso de polícia. Tudo caso de polícia. O caso da Vaidbet está na polícia. O caso do fiel torcedor está na polícia. O caso da empresa de segurança foi para a Polícia Federal. Assim, e tem até mais um outro caso que também está na polícia, que é uma outra investigação que está... o caso da milícia digital. A polícia está investigando para entender se há e de que maneira, se houver, o envolvimento do clube com milícia digital na internet. Existe um inquérito aberto investigando isso.
Então, assim, a diretoria do Corinthians, cara, ela tá sendo investigada com inquéritos abertos na polícia sobre diferença. Eu nunca vi coisa igual. O pessoal fala, pô, Salazar, você só fala de notícia ruim. Eu falo, cara, eu sou jornalista há quase 20 anos. Eu nunca vi um negócio Tem gente desse. que tentou te atrelar a renovação e transparência Muita pra caralho, né? Muita Eu gente. vi um disparo no Twitter, um mesmo vídeo Sim. de você criticando e elogiando a gestão do Duílio Isso. e um outro você criticando muito. Exato. Assim. Aí os caras fizeram cortes, Exato. aquela música. Pam, 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 pam. É. Aí vários perfis fakes, assim. Então, você vê, fica isso aí, fake. o próprio delegado me falou na época. Isso daí faz com que a polícia desconfie que realmente existe a milícia digital. Por quê? Você vai me dizer o quê? Que os caras assim, fazem um vídeo e, coincidentemente, várias páginas que apoiam o Augusto Melo soltaram esse vídeo no mesmo dia e no mesmo horário. E qual que é o nome disso? Entendeu? Então, assim, o próprio delegado falou para mim, cara, isso aqui que eles fizeram tá na cara o que tá acontecendo. Então, agora é só trabalhar aí, porque tá na cara o Os que tá caras acontecendo. fizeram escola com o gabinete do ódio. Mas é muito parecido. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Aham. Eu vou fazer Eu dou uma informação. Pergunta para qualquer uma dessas páginas aí, qualquer um, quantas vezes a minha informação foi contestada? Nenhuma. Teve alguma nota desmentindo alguma informação minha? Teve alguma vez que apareceu algum dirigente falando isso aqui que o Salazar publicou é mentira? Isso não é verdade? Nós vamos te processar? Teve alguma vez que isso aconteceu? Nenhuma. Então, assim, vamos imaginar. Você quer defender o Augusto Melo. Eu solto uma informação. Você quer defender ele. Só que a informação está 100% correta. O que você faz? Você ataca o jornalista. Então, assim, não tem como... Quando você não tem como contestar, hoje em dia, infelizmente, nas redes sociais, você parte para o ataque. Para desgastar. Para criar aquilo que você falou. De repente, o veículo não segura a sua onda porque... tá desgastando, tá apanhando, e é hater e tal, e vai perder seguidor. O pessoal fala, você quer engajamento? Eu falo, caraca, eu só perdi seguidor desde que eu dei essas notícias, cara. Eu só perdi seguidor, perdi engajamento, hater pra caramba. Eu não ganho nada na internet dando essas notícias, nada, zero, só perco. Quando eu falo bem, quando eu dou uma notícia boa, eu ganho engajamento, eu ganho seguidor. Eu falo assim, é que eu não me moldo por isso, não me balizo por isso. Então é isso. O que me deixa contente com esses ataques, entre aspas, é isso. Tá bom. Esses ataques sempre vêm depois de uma notícia. Eu quero saber quem contesta a notícia. Não tem nada para... então beleza, pode ficar me xingando aí. Eu queria